Lilian, muito obrigada por ter topado hoje que está aqui com a gente. O Giratalks é um espaço de troca, de inspiração para nossa comunidade de marketing e inovação. Então, a gente fica muito feliz de toda vez receber pessoas que podem trocar suas experiências, nos impulsionar a perder o medo um pouco de usar essas tecnologias no nosso dia a dia e principalmente para conseguir cada vez mais implementar essas tecnologias também, não só no nosso dia a dia, mas em projetos de brain cases e tudo mais. Geralmente a gente espera um pouquinho a galera chegando e tudo mais, que aí eu vou e apresento você. Mas, de qualquer maneira, bom dia, galera! Chegamos aqui no nosso Giratalk. Obrigada pela recepção, pelo convite. Está sendo um prazer aqui, primeiro, conhecer a comunidade de vocês, e segundo, participar aqui e falar um pouquinho também da minha experiência nos últimos estudos que eu tenho feito relacionados ao uso de inteligência artificial na inovação, e vou falar um pouquinho também sobre o futuro do marketing, que é uma nova linha que eu tenho estudado, principalmente na linha de, enfim, outros cientistas e especialistas aí que vem trazendo. No finalzinho eu vou trazer só um pedacinho ali de futuro do marketing, mas vou concentrar a maior parte aqui falando nos meus últimos estudos na aplicação de AI na estratégia de inovação. Legal, ansiosa aí já para conhecer tudo que você vai trazer de legal. E, gente, hoje eu tenho um anunciado bacana também. Hoje eu vou ser co-host com o Wagner. Wagner, você está aí com a gente, acho que é o nosso membro mais ativo da comunidade, que eu respeito muito, gosto bastante, adoro nossas trocas. Então, eu trouxe ele também para poder nos ajudar aqui, fazer o host junto comigo, liderar as perguntas também. Então, bem-vindo, Wagner. Obrigada por aceitar nosso convite para estar hoje aqui no nosso painel. Vai ser um prazer ajudar, eu acompanho desde o começo, e inteligência artificial é um assunto que sempre vocês trazem, né? E é muito interessante. As pessoas todas se interessam. Perfeito, legal. Bom, acho que já estamos chegando aqui nos 11h05, que a gente pode começar oficialmente. Lilian, se você quiser já colocar sua apresentação, o palco já é todo seu. Maravilha, me fala quando vocês estiverem vendo aí. Estamos vendo. Boa, vou começar aqui então. Bom, vou me apresentar primeiro. Eu sou fundadora da Escola de Negócios Inovadores, que é uma consultoria tanto de cursos, treinamentos e também para ajudar aí pequenas e médias empresas e startups que precisam melhorar sua gestão, seus processos de inovação. E recentemente comecei também a High Strategy junto com um meu sócio. Vou falar um pouquinho, inclusive, de alguns estudos que a gente tem feito aí. Sou professora de pós-graduação EAD de Inovação e Empreendedorismo na HSM, fui diretora de Marketing e Produto, portfólio de startups, relação com investidores na Bossa Nova Investimentos, que é uma venture capital aí da América Latina. Fui partner e head de Corporate Innovation, Marketing e Startups no Distrito, que é uma plataforma de inovação. E antes da minha vida aí dentro do ecossistema, fui head de comunicação, marketing e pesquisa na SPTuris, que administrava, entre outras coisas, o Autódromo de Interlagos e o AMB. E também, há 7 anos, fundei minha primeira startup, a PlayToSell, que recebeu aí algumas rodadas de investimento, saí depois de quase 3 anos, e fui ser CMO e advisor de algumas outras startups também. Vou começar aqui, então, falando um pouquinho, né, sobre o ambiente que a gente vive hoje. Vou contextualizar um pouco para vocês entenderem como que a gente chegou, né, nos recentes estudos que a gente fez e onde que a gente está indo aí para a aplicação de inteligência artificial nas organizações, mas um pouco além de falar, tipo, quais são as plataformas que vocês podem usar, mas mais no sentido de entender
como que a IA pode estar conectada à estratégia das empresas, tá? Então, para contextualizar, hoje a gente vive no que o Silvio Meira, né, que é um grande cientista, estudioso de transformação digital, ele chama de era digital, que é a união do físico, digital e social. Vou explorar um pouquinho mais isso lá no finalzinho, quando for falar de futuro do marketing. Mas isso trouxe um grande impacto nos negócios, né? Então, antes é como se as marcas tivessem a posse do seu público, dos seus consumidores, e isso se transformou no que a gente chama mais de acesso, né? E isso mudou completamente o consumo. A gente tem hoje uma nova dinâmica social, que são os efeitos de rede que a internet trouxe. E que a inteligência artificial hoje está levando para um novo patamar. Mas isso é importante a gente contextualizar para entender que a gente vive hoje num mundo dinâmico e hiperconectado, né? Hiper e interconectado. E a gente passou, as empresas aí até esse gráfico que eu tirei do livro Team of Teams, ele fala um pouco dessa complexidade. A gente passou de um sistema organizacional que era um pouco difícil, mas que dava para entender. Então, vocês veem aí nesse gráfico da esquerda, né, que a gente tinha os sistemas que a gente chamava de complicados, mas que você conseguia entender como um fluxograma. E hoje a gente passou para um ecossistema dentro da empresa completamente complexo, porque uma coisa que você mexe, você pode ter uma escala, né, um impacto que a gente chama de não linear, que muitas vezes torna imprevisível. E isso trouxe uma complexidade muito maior para as organizações. Juntou-se a isso uma velocidade muito grande de evolução das novas tecnologias. E aí eu gosto de trazer esse gráfico aqui para mostrar o seguinte: antes, os grandes saltos tecnológicos, como vocês podem ver aí, eles demoravam 50, 60 anos, às vezes até mais, e hoje, no mesmo ano, você tem grandes saltos tecnológicos, né? Você realmente tem aí a vinda de tecnologias que são completamente transformadoras e que são muito mais velozes do que antes, assim como a gente vem presenciando aí a inteligência artificial generativa, que é a mais recente. Ô, Lilian, eu gostei que a blockchain está ali em cima no topo, porque aqui a gente começou muito a comunidade, inclusive, por causa da Web3, de blockchain, a gente já teve vários Geratalks ensinando e falando sobre isso, então eu fico contente aí que a blockchain ainda está no topo. Sem dúvida, sem dúvida. Vale, inclusive, né, acho que todos vocês devem acompanhar os diagramas de Gartner aí, mostrando as tecnologias, né, mais inovadoras, enfim, e aquelas que têm maior potencial de disruptar mesmo, e blockchain, sem dúvida, é uma delas, né? Mas tudo isso fez esse novo, que a gente chama de novo paradigma digital, fez com que a vida útil das empresas passasse a cair. Antes você tinha aí uma vida útil das grandes marcas de 35, 40 anos, em média, e hoje esse índice, né, segundo aí a SP, ele está caindo para cerca de 15 anos. As empresas estão, em boa parte, perdidas com isso, né? Soma-se a tudo isso o advento das startups, né, que trazem uma inovação de uma forma absolutamente rápida. E para vocês terem uma ideia, né, a Cisco entrevistou quase 1.000 líderes empresariais de todo o mundo, no Brasil incluído, e com base nas respostas que eles deram, eles fizeram perguntas que eles pudessem entender se realmente a empresa era inovadora ou se ela realmente estava acompanhando todo o cenário de transformação digital. E porque se você realmente só perguntar para a empresa, você é inovadora, ela vai dizer que sim. Então, eles fizeram outras perguntas e com base nas respostas, eles viram que 40% das empresas não vão sobreviver ao novo paradigma digital. Com a ascensão da inteligência artificial, isso pode piorar ainda mais.
Só que a inovação e a transformação digital, elas são prioritárias, né? Elas são uma questão de sobrevivência do negócio, para você sempre aumentar a eficiência e para você trazer novas linhas de receita, né? Para você ter uma empresa que a gente chama de a prova de futuro, né, o future proof, você precisa constantemente desenvolver inovações e constantemente fazer transformação digital, de forma que a empresa possa realmente acompanhar o mercado e evoluir. Hoje, 80% das empresas já consideram a transformação digital como uma das suas prioridades, e elas também consideram que trazer novas tecnologias é realmente essencial para a sobrevivência do negócio, né? Elas sabem que se elas não adotarem uma estratégia rápida de maior pertencimento digital, elas podem morrer. E isso ficou ainda mais acirrado pelo advento da inteligência artificial, né? Isso ficou, se isso já era uma emergência antes, agora se tornou ainda maior, e essa corrida vem ficando mais acirrada. Claro, aí 80% das empresas latino-americanas já exploram soluções com IA, e elas já relatam economias significativas por meio da automatização. 1 em cada 4 empresas querem usar IA para resolver escassez de mão de obra qualificada, né? Então, assim, só que existe um probleminha aí. O Brasil, pelo Índice de Transformação Digital, que foi um índice da Fundação Dom Cabral com a PwC, eles entenderam que as empresas brasileiras, embora elas estejam aí na corrida, né, para se tornarem mais inovadores e com avançarem cada vez mais na transformação digital, elas ainda têm um índice de 3,3 em TD, né, em transformação digital, sendo que o mais evoluído, o setor mais evoluído é o setor financeiro, onde também, né, o blockchain está super envolvido aí, por incrível que pareça, mesmo com todas as novas inovações, as inovações lançadas pelo setor de saúde nos últimos tempos, e que foi acelerado pela pandemia, né, que trouxe, por exemplo, o uso da telemedicina em massa, entre outras soluções, ainda assim, saúde está entre os setores menos avançados na transformação digital, entre outras coisas, porque é um setor muito regulado. Esses aqui foram todos os itens que o índice analisou, então, estratégia, governança, processos digitais, pessoas e cultura, infraestrutura, decisões orientadas por dados, estratégia de tecnologia, inteligência artificial, clientes digitais e fronteira tecnológica. Mas o que é essa tal de inovação e transformação digital, né, que as empresas tanto precisam? Eu trouxe aqui exatamente o conceito que o Índice de Transformação Digital traz ali no relatório, e eu coloquei um pouco mais, mas basicamente a jornada das empresas para se reinventar, permanecer relevante e integrar tecnologias digitais em seu negócio, na busca por atender prioridades de sua estratégia. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o grande problema hoje das empresas é que elas trazem novas soluções tecnológicas, IA e várias outras tecnologias, ferramentas, plataformas e afins, de forma muito aleatória, e isso não funciona, né? A primeira coisa, e é por isso que eu falo muito de IA conectado com a estratégia, a primeira coisa, né, e na verdade o primeiro grande problema está na própria estratégia das empresas, né? Elas hoje ainda fazem, por exemplo, os seus planejamentos estratégicos olhando para o passado e não para o futuro, ou seja, elas partem de dados do ano anterior, de anos anteriores, e com base nisso tentam traçar previsões, mas elas não estão olhando lá para o futuro para ver o que vai acontecer, para daí elas agirem hoje, né? E aí elas traçarem uma estratégia a partir disso. Então, o problema já começa na estratégia da empresa. Depois, você conectar essa estratégia, aí sim, com a sua estratégia de inovação, né? Ou seja, você trazer a inovação e a transformação digital conectado com os seus principais objetivos estratégicos e não de forma aleatória, né? Então,
Para a transformação digital, claro, a gente precisa explorar novas oportunidades de mercado, aumentar a eficiência operacional, testar novos modelos de negócio, possibilidades de atuação ou resolução de problemas. Mas é com base nisso que a empresa precisa focar de ter marcos estratégicos que vão pautar os marcos estratégicos da inovação e da transformação digital, ou seja, você vai escolher as áreas prioritárias onde você tem que fazer isso de acordo com a estratégia da empresa, e não de forma aleatória, simplesmente colocar um bot no atendimento, ou coisas mais desconectadas. Isso porque, se você faz esse processo de forma desconectada, além de você trazer maior complexidade para a empresa, você vai aumentar a desconexão, que hoje já é grande entre áreas, e você pode criar um efeito rebote que já tem sido identificado no mercado, ou seja, embora boa parte das empresas hoje aplique inteligência artificial para aumentar produtividade e eficiência, isso feito de forma desconectada gera processos manuais que vão fazer com que a produtividade caia do mesmo jeito. Então, se eu aplico uma plataforma que não está integrada com outra plataforma, que não está integrado um objetivo estratégico específico da empresa, ou seja, olhando para o processo de uma forma 360 graus, o que vai acontecer, e que a gente já tem verificado, né, esse efeito colateral de, por exemplo, você ter lá uma ferramenta de bot, por exemplo, entre várias outras, mas que vai gerar com que aquela área tenha que fazer uma checagem em Excel depois, por exemplo, porque não conecta com o sistema do financeiro, por exemplo. Então, isso tem acontecido, justamente porque isso tem sido feito de forma aleatória. A transformação digital, ela está fundamentalmente ligada aos desafios do negócio. A estratégia de dados, existe uma necessidade muito grande de preparar os dados da empresa e embora você tenha aí grandes empresas, obviamente, destinando isso, a grande maioria das empresas não tem dados de forma organizada, e isso faz com que boa parte das estratégias de uso de IA, por exemplo, vá por água abaixo, né? A gente sabe que a gente precisa de uma organização e limpeza de dados antes do uso, por exemplo, de inteligência artificial de forma preditiva e de tantas outras formas. O que representa na prática, né, essa inovação e transformação digital? Então, como é que você tem que fazer para preparar a empresa para isso, né? Precisa de uma mentalidade cada vez mais digital, de novo, alinhada aos pilares da cultura e da estratégia da empresa. Eu preciso uma modernização de infraestrutura tecnológica e otimizar processos, e isso inclui arrumar processos de forma estratégica, ou seja, conectada com os objetivos prioritários da empresa. Eu preciso fazer uma preparação dos funcionários, eu preciso adotar uma cultura de inovação, porque o que acontece muito hoje é uma resistência muito forte à inovação. Então, por exemplo, você tem nas grandes empresas, nas médias e pequenas isso é diferente, mas nas grandes empresas o que acontece, ela tem uma área de inovação, às vezes uma área separada de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, e uma área de Open Innovation, uma área de CVC, que é o Corporate Venture Capital, né, que é investimento em startups, uma área de M&A, enfim, áreas separadas da empresa, e aí chega o pessoal da inovação nas áreas de negócio, marketing, vendas, enfim, nas outras áreas, e fala, então, a gente está aqui inovando, e a gente quer contar com você para isso, porque é importante para a empresa. Só que o que acontece muitas vezes? Veja, eu sou uma diretora de marketing que tenho as minhas metas, né? Ou sou uma gerente de marketing, ou seja o que for, que tenho as minhas metas de marketing. Eu preciso cada vez mais atrair leads. Esse é o meu principal papel na empresa. Eu preciso, né, ter ali, conservar a marca da empresa e preciso cada vez mais atrair leads para o time de vendas. Bom, eu vou ser avaliada em cima das minhas metas, em cima do meu principal objetivo como marketing. Mas chega o pessoal da inovação dizendo que eu tenho que ajudar eles a inovar. O que acontece? Bom, se eu não vou ser avaliada
pela inovação que eu estou trazendo assim, pela quantidade de leads, o que vai acontecer muitas vezes é um não engajamento das áreas de negócio, porque no fim do dia, o meu salário, a minha promoção ou o meu bônus vai estar atrelado à minha meta como marketing, não à minha meta como inovação. Então, eu preciso ter uma preparação da empresa como um todo relacionada a essa cultura de inovação, além do que as pessoas tendem sempre a não querer coisas novas, elas tendem sempre a querer permanecer no mesmo lugar. Então, as estruturas da empresa, as métricas, a forma como as pessoas são avaliadas, também precisam ser, tudo isso precisa ter um terreno pronto para a inovação acontecer. Eu preciso desenvolver, treinar as pessoas com ferramentas e tecnologias avançadas, e aí acontece muito da empresa trazer novas tecnologias e ninguém querer usar, porque não sabe, porque não quer mudar, porque não foi preparado para aquilo. Eu preciso analisar dados e organizar os dados de maneira mais estratégica para tomar melhores decisões. Eu também preciso sempre pensar em novos produtos e serviços com uma camada maior de personalização e melhorar a experiência do cliente com canais de interação mais amigáveis. Tudo isso envolve a estratégia de inovação e transformação digital. Só que o que acontece na prática? Os processos hoje são desestruturados, lentos e pouco eficientes, né? Então, você olhando aí, 70% dos processos de transformação digital das empresas ainda falham, e a maior parte dos problemas está realmente ligado aí, como vocês podem ver, cultura organizacional, estratégia de governança, sistema de gestão, engajamento da liderança, falta de pessoas capacitadas. Então, são exatamente, né, os problemas que a gente repara de não preparação da empresa para fazer tudo isso. E aí a gente foi fazer uma pesquisa, uma validação, para entender, né, se todos esses dados se confirmavam, o que as empresas diziam, o que diziam os líderes, o que diziam os funcionários. Entrevistamos 53 empresas. Metade dessas empresas fizemos entrevistas em deep dive, né, entrevistas profundas. Fizemos também um focus group com 20 participantes e fizemos um processo de ghosting numa empresa, ou seja, a gente se instalou na empresa durante alguns dias e ficou observando tudo que elas faziam. E o que a gente pôde identificar é que, de fato, 80% dos processos de inovação e transformação digital, né, trazer novas ferramentas, enfim, são desestruturados, não tem preparação nenhuma, falta cultura de inovação, existe uma lentidão, uma reclamação em relação à lentidão dessa inovação, ou seja, são só resultados de longo prazo, e as empresas também precisam atuar com curto prazo para manter a operação funcionando. E aí, falta de engajamento das áreas de negócio, falta de conhecimento das pessoas em relação a ferramentas, processos, e muita complexidade. Lilian, só um comentário. Essa desestruturação que você viu nas empresas seria um pouco ligado ao que você comentou antes, do conservadorismo, resistência às mudanças? E essas resistências você acha que é dentro da empresa ou o consumidor também tem? Eu diria que depende. O consumidor, ele está no centro, então ele vai ter sempre razão. É aquela história de, né, a gente tem que olhar para o que ele quer, para o que ele precisa. Então, se você implementa uma ferramenta que ele não vai usar, muito provavelmente é porque falhou alguma coisa no processo anterior de validação sobre as reais necessidades do cliente. Então, eu diria que nesse caso aqui, eu estou falando especificamente de uma resistência e de uma não preparação da própria empresa. Beleza? Respondi? Eu não estou vendo a tela, então... Sim, obrigado. Mas, imagina. Bom, como eu comentei, o problema começa na própria estratégia. A inteligência artificial, ela pode ajudar não só nas tarefas do dia a dia, mas ela pode e deve também ajudar na estratégia. Então, hoje, a gente ainda vê as empresas olhando para a inteligência artificial como ferramenta, de forma espaçada, sendo que a gente pode usar a inteligência artificial, inclusive, para
moldar essa estratégia, né, para criar junto a estratégia das empresas. Ou seja, a IA ela não deve ser usada só de forma desconectada em ferramentas específicas só para uma função. Você deve pensar isso de uma forma generalista, de uma forma mais complexa, olhando para a empresa como um todo. E, claro, ela pode ser um catalisador fundamental para a inovação e transformação digital, né, ela vai ajudar aí a empresa a redefinir processos, produtos e serviços, mas ela tem que ser vista como estratégica e não processual apenas, tá? Acho que essa é a grande mudança de visão. Então, claro, toda empresa quer melhorar a eficiência e ter mais receita. Essas são as duas coisas que as empresas sempre estão olhando. E para isso, né, para sempre ter novas receitas, você precisa de novos produtos, novos serviços. E para ter mais eficiência, você precisa sempre pensar em economia. Então, a inteligência artificial ela pode ajudar nesse processo de resolução de problemas e de geração de ideias, e não só ser aplicada na ponta. Acho que essa é a grande mudança de mentalidade que a maior parte das empresas e das pessoas precisa fazer, né? Então, e isso começa com a identificação, como eu comentei, de quais são os objetivos estratégicos da empresa, embaixo disso, quais são os objetivos estratégicos da inovação e da transformação digital, e aí sim pensar em estudos de caso de uso de IA alinhados com esses objetivos, né? Então, a primeira coisa é pensar o que é prioridade para a sua empresa. E aí, dentro desse processo da IA ajudar na estratégia de inovação, a gente vê hoje vários pedaços que ela pode ajudar, né? E até coloquei aqui o céu é limite, que eu trouxe alguns exemplos que ela pode ajudar no processo de inovação da empresa, mas existem muitos outros, né? Mas, por exemplo, na geração de ideias, a IA gera percentualmente muito mais ideias do que os seres humanos. Ela também pode ajudar com uma validação sintética, ou seja, antes de você lançar um produto para o mercado, mesmo entrevistando clientes, etc., a gente lança o produto para testar com os clientes, né? E hoje já existem formas de você fazer uma validação com personas digitais, personas sintéticas, ou seja, como se fosse um gêmeo digital dos teus clientes, que você valida com eles, tem o feedback deles primeiro, antes de lançar no mercado. Você também pode usar IA para análise de cenários e tendências. Aqui, você também pode usar os dados, claro, para ter o preditivo, como eu comentei, que é uma forma de você olhar para o futuro, mas você também pode usar a IA para entender cenários que estão chegando e que você não consegue identificar simplesmente com os dados que você já tinha na sua empresa. Você também pode ranquear ideias e ajudar na tomada de decisão. Então, já existem diversas ferramentas, por exemplo, que você pode colocar ali uma decisão que você precisa tomar e ela vai te ajudar com prós e contras de cada uma dessas decisões. Você também pode fazer o desenvolvimento da ideia, então você ter todo um planejamento ali de go-to-market, desenvolvimento de produto e de prototipação, e você também pode usar a IA para melhoria de processos ou resolução de problemas, né? Então, você já tem, por exemplo, ferramentas de RPA que são específicas para você olhar exatamente para os processos e entender as falhas. O que a empresa ganha usando a IA na estratégia de inovação, né? De trazer novos produtos e serviços, de co-criar isso e também de trazer mais eficiência. Bom, como eu comentei, a IA tem uma geração exponencial de ideias muito maior do que os seres humanos e 25% mais rápido. Além disso, comprovadamente, as ideias geradas pela IA têm 40% mais qualidade e ela também tem menos vieses do que os seres humanos. Então, dentro de uma empresa, hoje as empresas ainda fazem muito, tipo, geração de ideias planos de geração de ideias pelos funcionários, ou fazem o que a gente chama de war room, ou seja, reunir ali os gerentes para definir, vamos ter ideia de como resolver esse problema, ou vamos ter ideia de um novo produto.
Mas cada pessoa tem seus vieses e elas, obviamente, estão limitadas pelo conhecimento que elas já tiveram até então. E a IA tem todo o conhecimento ali, enfim, que foi alimentado aquela IA, todo o conhecimento da internet. E isso traz comprovadamente menos vieses ou interesses pessoais. Além disso, existe aí a possibilidade de uma economia de 30% a 60%, e um crescimento médio de 25% em receita com novos produtos e serviços que são gerados, as ideias são geradas e validadas pela IA. E aí eu trouxe alguns benchmarks só, né, de ferramentas que são possíveis de usar, que já tem IA e que podem ajudar na estratégia. Eu vou passar rápido por elas. Essa aqui é uma ferramenta, por exemplo, para você olhar para tendências. Tem várias outras. A Board of Innovation, ela traz um processo que ela mistura o manual com a inteligência artificial. Então, ela traz uma releitura do que a gente chamava de Double Diamond, do Design Thinking, né? Então, ela basicamente pegou ali o Double Diamond do Design Thinking e colocou inteligência artificial em todas as etapas, fazendo com que fique muito mais rápido essa ideação e levando até para prototipação. Essa é a Daima 12, que também não sei se vocês conhecem, que você consegue validar ideias novas de negócio em segundos. Então, você coloca lá qual a tua ideia de negócio, o que você quer fazer, para qual público, e ela traça toda uma validação de mercado, é como se fosse uma pesquisa de mercado automática para o teu negócio, já com um plano de go-to-market, assim. Os Synthetic Users, que é uma solução super interessante, que são aqueles usuários sintéticos, que eu contei para vocês, que você coloca lá quem é o teu público, e ele traça automaticamente as personas para você, quantas personas você quiser. Então, 2, 3, 4 personas, e ele coloca lá, ele mesmo traça o nome, a idade, profissão, cargo, de acordo com o teu público-alvo que você colocou lá, e você coloca a tua ideia e fala, valide para mim com essas pessoas. E aí essas pessoas, o resultado é bem interessante, que é como se fosse uma entrevista que você fizesse com essas pessoas que são sintéticas, elas não existem na vida real, mas são muito parecidas, e a acuricidade dessas entrevistas, em alguns testes que a gente fez, é de até 90%, então é muito forte, assim, claro. Isso não exige de quando você vai lançar um produto novo, serviço ou ideia, de você testar com o teu público real, mas já te dá um cheiro muito maior de onde você pode estar errando, onde você ia acertar mais, traz as entrevistas com as pessoas sintéticas, trazem as preocupações que eles têm, de acordo com a tua ideia, é bem interessante. Nossa, essa ferramenta é bem legal, a gente poder conversar com as pessoas. Eu já tinha visto algo similar, mas pelo ChatGPT, assim, não é uma plataforma focada e treinada para isso. Isso é super, super relevante, super legal. Super, é bem legal essa ferramenta. E, basicamente, enfim, claro que algumas dessas coisas o ChatGPT também pode fazer, mas você vai precisar de muito mais prompts para chegar no mesmo resultado. Então, elas basicamente te economizam esse caminho. Mas a TI já é treinada para isso, né? Por isso que é legal. Posso fazer uma pergunta sobre essa ferramenta? Claro. Licença, obrigada. É muito interessante, gostei muito. É uma pergunta que eu tenho, talvez seja uma pergunta bem leiga, assim, mas como fica a questão comportamental do Brasil, assim? Tipo, eles estão baseados em dados, eles pegam pesquisas, tipo assim, do que está rolando no país, assim? Sim. Basicamente, imagina o seguinte, que você coloca um prompt ou uma sequência de prompts muito bons no ChatGPT, dizendo, olha, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu público são donos de negócios de 30 a 50 anos, a maioria homens, baseados principalmente em grandes capitais, regiões metropolitanas do Brasil. Eu coloco lá, né, quem é o meu público, e aí em cima desse público ele já traça as pessoas automaticamente. Então fala, bom, dentro disso aqui, no Brasil, para esse público que você está falando, você vai ter a pessoa que é o Paulo tem 42 anos, ele é CEO de uma empresa de porte tal, e você pode ir corrigindo se tem alguma distorção na persona. Então,
E você pode traçar mais de uma, né? E você pode escolher depois com quem você valida, ou você pode validar com todas. Então, ele vai identificar exatamente aquilo que você pede. Legal, obrigada. Imagina. Bom, tudo isso a gente não pode esquecer, a gente precisa da cultura e engajamento das pessoas e das áreas de negócio. Isso é essencial para fazer as coisas rodarem dentro de uma organização. Então, por mais que lá o CEO ou o gerente de inovação, ele contrate, né, ou faça todo o planejamento, as áreas de negócio, todas as pessoas da empresa, elas precisam estar envolvidas com isso. E isso, basicamente, acontece pelo que a gente chama de inteligência digital, que o Fórum Econômico Mundial definiu como a soma das habilidades técnicas, mentais e sociais que permitem que um indivíduo encare os desafios e se adapte às demandas da vida digital. O que quer dizer isso, né? Basicamente, é você conectar as 3 principais inteligências de hoje para realmente formar, porque a inteligência artificial, a gente já sabe que sozinha ela faz muita coisa, mas muitas das coisas ela também alucina, ela também pode, você vai ter que corrigir muita coisa manualmente, pode não ter identificado alguma coisa que você eventualmente esqueceu de colocar também. Então, você ainda precisa da inteligência das pessoas e, principalmente, você também precisa da inteligência chamada de social. Isso aqui é uma definição da PDS Company. E o que ele chama cada uma dessas coisas, né? Inteligência individual, que são as capacidades cognitivas e criativas dos indivíduos. Ou seja, a inteligência digital hoje, ela precisa desses 3 componentes, né? Ela ainda precisa da criatividade das pessoas, das suas vivências. Então, muitas vezes a inteligência artificial ela vai entender muitas coisas genéricas, mas ela ainda vai ter dificuldade em coisas específicas. E aí vai muito ainda da experiência e criatividade individual. A inteligência social, que é a habilidade de você entender e gerenciar as interações humanas, que são coisas que a inteligência artificial também não pega. Então, por exemplo, eu sei que se eu der uma ideia que vai ofender o diretor de vendas, eu preciso ter cuidado da forma como eu falo essa ideia, ou preciso ter... Às vezes eu já sei que aquilo não vai dar certo com aquele diretor ou aquela área, enfim. Então, essa inteligência social ainda é muito importante, né? Você juntar a tua individual com essa social, que é você interagir com outras pessoas, ainda é extremamente importante. E aí, por fim, claro, a inteligência artificial com seus algoritmos, que processam grandes quantidades de dados de uma forma muito rápida. Quais são os desafios dessa integração das inteligências, né? Você aumenta, obviamente, as suas vantagens competitivas, né? Você tem umas respostas muito mais rápidas, mas o grande desafio, de novo, esbarra na resistência à mudança. Ou seja, você precisa ter uma preparação de pessoas para que isso possa acontecer. E hoje você tem já vários exemplos práticos aí de integração, né, dessas inteligências, mas eu traria aqui, por exemplo, o mais clássico que tem funcionado muito são a criação de squads, como antes, porém, com a ajuda de inteligência artificial. Então, você soma a inteligência individual, a inteligência social, a interação daquele grupo, daquele squad, com base em ferramentas de inteligência artificial para ajudar na velocidade, nos dados, na acuracidade, e tirar alguns vieses também. Então, por exemplo, algumas empresas já estão desenvolvendo novos produtos com a ajuda de IA, ou seja, a geração de ideias já é, em boa parte, feita pela IA, mas corrigida pelo ser humano, e você pode ter uma validação sintética e uma validação social. Então, é um modelo híbrido, né? Um modelo que une humano mais inteligência artificial. Então, em resumo, para você ter inteligência artificial na estratégia das empresas, você precisa trabalhar muito forte o que estamos chamando aí de inteligência digital, que é a mais importante hoje para as empresas conquistarem, ou seja, você unir as 3 inteligências com as habilidades técnicas, cognitivas e sociais, para você ter um ambiente ágil, para você ter um ambiente que é eficaz às mudanças, mas que também incluem
toda a parte necessária humana, e que vai fazer, de fato, a diferença em relação àqueles que usam só o humano ou só a inteligência artificial. Mas, para isso, de novo, você precisa ter uma formação, uma preparação da empresa, uma formação contínua dos colaboradores, né, e essa cultura organizacional realmente receptiva à inovação, senão, simplesmente, a coisa não dá certo. Em uma das entrevistas que a gente fez, por exemplo, um CEO de uma empresa disse que ele precisava de uma solução lá para CS, para Customer Success, na empresa dele, e a forma como ele fazia isso, e ele é um heavy user de inteligência artificial, não como empresa, mas como pessoa, mas aí a forma como ele foi buscar a resolução de problemas foi, tipo, perguntando para outros empresários, amigos dele, em grupos de WhatsApp. E aí ele... um empresário amigo dele deu a sugestão de uma ferramenta que ele estava usando, ele trouxe a ferramenta para dentro da empresa e falou assim, implantem, legal. O que aconteceu? Não deu certo. Ninguém sabia usar a ferramenta, ninguém engajou na ferramenta, ninguém estava preparado para usar, não existia uma cultura de inovação na empresa, então também ninguém queria mudar o processo antigo, e na empresa do amigo dele deu certo, na empresa dele simplesmente não deu. Então, isso é o que acontece na maior parte das vezes. E aí, a gente... Na verdade, já estourei o meu tempo aqui, mas vou dar só uma palhinha aqui rápida. A gente olhando tudo isso, hoje os processos, né, o que a gente chama de processo de inovação nas empresas tem evoluído muito nos últimos anos, ainda que o Brasil esteja um pouco atrasado em relação aos países desenvolvidos na inovação, ainda assim tem evoluído muito rápido, principalmente na última década. Mas isso não foi acompanhado pelo marketing. Isso é um grande problema, né? O marketing ainda, boa parte dele ainda não entendeu que a gente hoje tem um processo complexo e que a gente mudou as estruturas de como era feito o marketing antigamente. E hoje, cada vez mais, a gente precisa ter um marketing integrado com a estratégia e com a inovação da empresa. Então, com o advento da internet, as pessoas elas passaram de receptores passivos para ativos, né? As pessoas estão interconectadas e elas não recebem só conteúdo, elas também produzem, elas também dão opinião, elas cocriam, né? O público passou a ser formado em comunidades, como a própria comunidade de vocês, e a audiência passou a ser os agentes em rede, ou seja, nós que em rede, né, que foi habilitado aí pela internet, a gente passou a nos reunirmos nessas comunidades e realmente a termos voz, né? Então, antes, as empresas estavam acostumadas a só produzir informação e as pessoas receberem, e isso não é mais assim, né? Então, o Silvio Meira, que é esse grande estudioso, ele fala muito dos efeitos de rede, e fala muito dessas 4 coisas, né? Dos efeitos de rede, das comunidades, das plataformas, que são as interfaces, né? As estruturas onde essas interações acontecem, e a formação de ecossistemas, que são redes de comunidades e plataformas. Ou seja, os efeitos de rede, nós, pessoas, interagindo de forma completamente complexa, e uns com os outros, sem você conseguir prever exatamente como ou com quem. Dentro disso, a gente formou comunidades, que são pessoas unidas por interesses em comum, e que, a partir disso, criam significados, consomem conteúdo, mas também produzem, né, elas também contribuem. As plataformas, que são onde essas interações acontecem, e os ecossistemas, que são um conjunto dessas comunidades em cima de plataformas. E isso é ouro para o marketing, né, atual. E parte do mercado não entendeu isso ainda, não entendeu que hoje não é mais da empresa para os consumidores, hoje é o oposto. Você precisa identificar e resolver os problemas das pessoas no modo comunidade, né? Então, é das pessoas para a empresa, e não o contrário. E essa estrutura de comunidade, as empresas que entendem isso e que conseguem fazer isso de forma muito bem feita, elas estão se saindo super bem, porque essas comunidades, elas produzem muito material, elas produzem
muita demanda por soluções, né? Então, conforme as pessoas da comunidade ali vão interagindo, compartilhando experiências, dando opiniões, contribuindo, elas também vão expressando seus desejos, necessidades de uma forma muito mais natural do que você simplesmente ir lá e perguntar para ela. Ali você está realmente vendo o que as pessoas pensam. E com isso, você tem ouro para as empresas pensarem em novos produtos, serviços e recursos. Então, as comunidades e ecossistemas hoje são um dos grandes valores das empresas, do marketing e da inovação. E o que esse novo marketing, então, precisa, né? Esse marketing do futuro, segundo o Silvio Meira, esse estudioso, e eu chamei, ele chama de marketing do futuro, mas que eu falo que deveria já ser o marketing do presente, né? Ele fala que a gente precisa mudar, primeiro, a visão que a gente tem do marketing. Ele não pode ser simplesmente um departamento da empresa, ele precisa passar a ser visto de forma totalmente como um hub, né, de forma totalmente não isolado, mas passando por toda a empresa. Então, ele precisa ser uma área estratégica que está olhando para todas as áreas e não um departamento separado, assim como a inovação também precisa olhar para todas as áreas, o marketing também, porque ele é extremamente estratégico para a empresa, né? Ele precisa estar muito conectado com a inovação, inclusive, porque ele vai produzir, ele vai entender insumos para essa inovação acontecer. Criação de comunidades, né? Então, de novo, quando você cria uma comunidade e ela é muito bem feita dentro das empresas, das marcas e afins, ela aumenta muito o volume de dados e das pessoas que são seus clientes falando exatamente o que eles precisam, sem eles precisarem simplesmente, eu queria isso, né? Mas são os desejos mais profundos deles ali sendo demandados para a empresa. Você aumenta muito o engajamento, porque essas pessoas estão co-criando com a empresa, então o engajamento delas, a paixão delas aumenta. E as comunidades passando a ser centrais, o marketing passa a tratar, em vez de as pessoas como audiência, como parte da criação de novos produtos e serviços. A inteligência artificial e a automação. Então, uma das coisas que o marketing foi um dos mais impactados, obviamente, pela inteligência artificial, é uma das áreas que mais tem soluções integradas com a inteligência artificial, mas quando a gente passa a entender o marketing como extremamente estratégia e não departamental, a gente percebe que realmente a inteligência artificial o céu é o limite, né, no uso dela para o marketing, ou seja, você pode desde validar ideias que o marketing teve, até você ter o que hoje é uma das grandes preciosidades, que é uma personalização, uma hiperpersonalização, na verdade, em massa, trazendo experiências customizadas e muito mais aproveitadas por cada uma das pessoas, que hoje cada vez mais as pessoas demandam por personalização, né? Enfim, e entre várias outras coisas aí também. E uma das coisas que eu considero primordiais que é essa transição de produto para serviço. A gente já fala isso há algum tempo, mas hoje isso está cada vez mais forte, que em vez de pensar em produtos, você pensar em serviços, né? Aquela história de que se você entende profundamente o que o teu cliente precisa, se você entende realmente o desejo dele, se você é o CEO ou diretor de marketing do McDonald's, você entende que as pessoas estão indo no McDonald's não é só para comer um hambúrguer, mas é porque algumas delas elas querem rapidez, outras delas é porque, enfim, estão lá porque, enfim, por um outro motivo, mas não é só comer um hambúrguer, elas estão lá por outras coisas. A partir do momento que você entende isso, você consegue oferecer não apenas produtos, mas serviços que vão atender diretamente ao desejo dessas pessoas. Então, cabe a velha máxima que as pessoas não necessariamente querem comprar um martelo ou uma furadeira para colocar o quadro na parede e depois manter aquela furadeira parada para sempre. Elas querem o quadro na parede. Então, elas podem contratar o serviço para alguém colocar o quadro na parede para elas. Ou, ainda mais do que isso, elas querem a casa delas, simplesmente uma casa bonita. Elas não querem só o quadro, elas querem a casa bonita, esse é o desejo mais profundo. Então, talvez faça sentido uma marca que antes vendia furadeira pensar em
ter uma startup, em comprar uma startup, ou ter uma startup, em formar uma startup interna, que seja de design de interiores, por exemplo, ou uma empresa de tintas fazer isso. Então, essa mentalidade de produto para serviço vai se tornar cada vez mais forte. Passei do meu tempo, é muito conteúdo, eu tentei resumir aqui um pouquinho, mas eu queria... Obrigado, Lilian. Fiquei muito feliz em saber que comunidade é ouro, que a Giratalks aqui está nesse caminho, né, que é uma comunidade, nasceu de empresas, de comunicação, mas o foco é a comunidade e seguindo o modelo DAO, né, de organização autônoma descentralizada, que está isso que você falou da tecnologia, da inovação. Antes da gente abrir para perguntas, eu vou, para quem quiser resgatar o POP, né, de apresentação, eu vou apresentar aqui o QR Code. Quem pode acessar aí pelo celular é o QR Code que indica a participação aqui nesse Giratalks. A Helena também colocou no chat o link, né? Quem preferir ir pelo link também está disponível. Foi bacana ouvir sobre a inteligência artificial no planejamento. Eu, como trabalho em criação, a gente vê muito falar de imagem e vídeo, né? E em planejamento, realmente, é o que vem antes de tudo, né? Muito bacana, bem legal. Se quem quiser fazer pergunta, pode ser pelo chat ou levantar a mão. O pessoal aqui já viu, né, o QR Code? Gente, aproveita para colecionar, porque semana que vem a gente vai revelar o grande prêmio de quem está colecionando nossos NFTs aqui de participação. Vai ser bem legal, então não deixem de resgatar aí. Lilian, muito obrigada, foi uma aula incrível, fez a gente pensar um pouquinho sobre o papel da inovação. Acho que uma coisa que me deixou muito na cabeça é esse ponto que você falou, que às vezes você chega para uma empresa e fala, você está inovando, mas na verdade a empresa não está nada, eles acham que estão, mas na verdade não estão. Então é legal a gente ter um pouco desse caminho das pedras, mais de infraestrutura, metodologia de pensamento, para a gente conseguir de fato implementar isso de uma forma que faça a diferença. E eu achei legal também esse paralelo de visão de produto com serviço, acho que isso faz muito sentido, e as marcas têm que entender realmente todo esse ecossistema para manter sua relevância. E, claro, né, a sua fidelização com seus clientes, né? Então, também, como é que a gente consegue usar todas essas tecnologias, inteligência artificial, para a gente poder fidelizar, trabalhar na experiência do cliente com todos esses dados bacanas aí que a gente acaba recolhendo. Galera, se não tiver mais nenhuma pergunta, esse foi mais um Giratalks. Novamente, muito obrigada, Lilian. Wagner, muito obrigada por ter entrado aqui com a gente hoje também como nosso co-host. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, bom final de semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau.